Olá meus amigos, tudo bem? Eu sou o professor Nunes e hoje eu estou aqui para resolver com vocês as questões de geografia da prova da Unesp, da primeira fase, segundo dia. Vamos às questões? Olha só, nós temos aqui um texto que serve de referência para responder as questões 41 e 42. Vamos ao texto. Diz assim: com o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se viram numa situação privilegiada, como a mais forte, coesa e próspera economia mundial. O governo americano coordenou um vasto plano de apoio para recuperar as economias capitalistas da Europa Ocidental, atenção, Europa Ocidental, já no contexto da Guerra Fria. As agitações revolucionárias na Ásia, África e América Latina forçariam também desdobramentos dos investimentos americanos para essas áreas. O resultado desse conjunto de medidas foi o crescimento econômico sem precedentes das economias industriais. Entre 53 e 75, a taxa de produção industrial cresceu na escala extraordinária de 6% ao ano. O crescimento da riqueza foi de cerca de 4% per capita em todo esse período. Mesmo com a crise do petróleo, que atingiu e abateu os mercados entre 73 e 80, o crescimento continuou, embora, atenção, reduzido a cerca de 2,5% ao ano, o que ainda era uma escala notável. Então, veja, aqui está falando do crescimento econômico dos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Fria, em meio àquilo que ficou conhecido como mundo bipolar. Nós sabemos que nesse período, entre o final da Segunda Guerra Mundial e até 1989, final da década de 80, início da década de 90, houve disputas por áreas de influência no mundo entre Estados Unidos e União Soviética. E nesse período, mesmo durante esse momento de tensão da Guerra Fria, houve um grande crescimento econômico por parte dos Estados Unidos, inclusive na América Latina, tá? Com a exploração de mercados na América Latina, tá bom? Olha só. Bom, aqui diz, no contexto descrito, vamos às alternativas. Item A. A industrialização no Ocidente expandiu-se 12% no período de 73 a 80, o que refletiu a plena independência da indústria ocidental em relação ao petróleo produzido e exportado pelo Oriente Médio. Nós sabemos que o mundo ocidental, especialmente os Estados Unidos e principalmente nesse período, era extremamente dependente do petróleo importado do Oriente Médio. E, naturalmente, a economia ocidental estava sujeita à oscilação dos preços no barril do petróleo, o que veio acontecer com a crise em 1973, a partir de 1973, que afetou diversas economias mundo afora. Bom, então não pode ser a alternativa A. Agora vamos observar a B. O crescimento da riqueza foi menor no período de 73. Ora, é só a gente voltar e no final do texto está sendo dito que o crescimento continuou, mas ele foi reduzido a cerca de 2,5%. Ok. Em relação às décadas anteriores, demonstrando o impacto da referida crise do petróleo na economia norte-americana e na do Ocidente europeu. Perfeito. Alternativa B de bola. Muito bem, então 41B. Vamos à próxima. Olha só. 42. O apoio à recuperação das economias capitalistas da Europa Ocidental e os investimentos na Ásia, na África e na América Latina, mencionados no texto, correspondem à atuação dos Estados Unidos. Então, mais uma vez, nós estamos nos referindo ao contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, do mundo bipolar e dos conflitos de interesses e disputas por áreas de influência típicos da Guerra Fria. Portanto, a alternativa C. Olha só, corresponde à atuação dos Estados Unidos no cenário geopolítico do pós-Segunda Guerra, em meio às disputas de caráter econômico, militar e ideológico com o bloco socialista. Então, vamos lembrar, de um lado nós tínhamos os Estados Unidos como grande potência econômica, militar, política a nível internacional, que representava os interesses capitalistas no mundo. E do outro lado, nós tínhamos a União Soviética, que representava os interesses socialistas e também buscava expandir as suas áreas de influência, especialmente na porção leste da Europa, no leste europeu, na Europa Oriental, o que exclui boa parte das outras alternativas, tá bom? Então, alternativa C. Muito bem, passamos à próxima agora.
A próxima nos traz alguns trechos de notícias que fazem referência a conflitos de natureza étnico-nacionalistas na região do Cáucaso e no leste europeu, onde conflitos separatistas passaram a ocorrer, na verdade, a partir do fim da antiga União Soviética em 1991. Tá? Conflitos que até hoje acontecem de maneira mais ou menos intensa, dependendo da parte do território, tá bom? Então, olha só, quinta-feira, 14 de novembro de 91, para checheno, russos impõem terror real. O presidente checheno Ingusha, a região do Cáucaso, sul da Rússia, declarou ontem que a Rússia prepara uma campanha desestabilizadora contra o seu país. O parlamento russo exigiu uma solução pacífica e o envio de um grupo de deputados para a negociação. Quer dizer, olha só, um conflito de natureza territorial, né, numa parte ali próxima às bordas do território russo. Depois, segunda-feira, 18 de novembro de 91, sérvios derrotam croatas em Vukovar. Croácia admite perda da cidade para o exército iugoslavo, que se sitiava há 86 dias. A Croácia admitiu ter perdido militarmente para o exército iugoslavo a cidade sitiada de Vukovar. A queda de Vukovar é uma das piores derrotas sofridas pela Croácia. Depois, anos depois, 1994, ainda neste período do fim da antiga União Soviética e da formação da Rússia, onde nós temos aí muitos movimentos separatistas, uma nova configuração ali da borda do território russo no leste europeu. Então, combate se intensifica na Bósnia, sérvios e muçulmanos ignoram o apelo internacional por diálogo, denunciadas novas atrocidades. Enfim, são trechos que realmente falam a respeito de conflitos de natureza étnico-nacionalistas nesta região do Cáucaso e no leste europeu, tá bom? Então, olha só, essas notícias têm em comum conflitos que envolvem questões, como eu mesmo disse no início, étnico-nacionalistas relacionadas à constituição de novos estados, novos territórios emancipados, devido a hostilidades que remontam às expansões no passado dos impérios russo, otomano e austro-húngaro. Tá bom? Então, alternativa E, 43E. Muito bem. Próxima questão, de número 44, diz assim: o predomínio mundial da urbanização, com o crescimento do número absoluto de cidades, teve como uma das suas consequências o quê? Então, vamos lá. A gente sabe que o mundo hoje tem se tornado cada vez mais urbanizado. E é cada vez maior o número de cidades. Nós sabemos, na América, na Europa, na Ásia, até mesmo na África. Mais da metade da população mundial, mais de 50% da população mundial, hoje já vive em cidades. Mas com esse intenso êxodo rural e com a crescente urbanização, muitas alterações acabam ocorrendo no modo de vida dessas pessoas e mesmo em relação ao mercado de trabalho. A gente sabe que a cidade é o locus ideal para o desenvolvimento do setor secundário e também do setor terciário. Entretanto, com a modernização da indústria, a automatização, a robotização dos processos produtivos, boa parte da população economicamente ativa que estava presente no setor secundário da economia, basicamente da indústria, acaba migrando para o setor terciário. Então nós temos um aumento muito grande de pessoas no setor terciário da economia, nos grandes centros urbanos mundiais, o que nós chamamos de terciarização da economia, que nada tem a ver, preste atenção, nada tem a ver com terceirização, é terciarização, aumento da quantidade de pessoas no setor terciário, tá bom? Então, olha só, isso teve como consequência a alternativa A terciarização da economia, que levou à absorção da população economicamente ativa dos setores primário e secundário, tá bom? Para o setor terciário. Muito bem. Alternativa A. Próxima questão, questão de número 45, diz assim: para a maioria dos brasileiros, a divisão regional utilizada atualmente parece sempre ter existido, porque serve de base há décadas para a regionalização de todas as agências governamentais, empresas, associações profissionais e etc. Se existem semelhanças evidentes, como em outros países do mundo, há também casos limite e vinculações ambíguas. Isso ocorre não apenas em razão do tamanho dos estados, como também porque reúnem regiões que apresentam caracteres que as aproximam mais do conjunto vizinho do que do resto do território. Então,
Veja, aqui está sendo dito o seguinte, nós temos lá a divisão padrão do Brasil, aquela divisão em macro-regiões que foi estabelecida há algum tempo atrás pelo IBGE, onde nós temos Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. O que parece que, de certa forma, todos os estados que fazem parte de determinada região não têm nenhuma proximidade, relação ou característica comum com a outra região vizinha, o que não é verdade. Tanto é que existem outras propostas de regionalização que consideram essas variáveis, como, por exemplo, a divisão do país em regiões geoeconômicas. Lembra? Amazônia, né, Nordeste, Centro-Sul, que não leva em consideração a divisa dos estados, os limites administrativos. Então, significa dizer que muitas vezes um estado, ou a parte do território de um estado que faz parte, sei lá, do Sudeste, pode ter relações diretas, né, ou sofrer influências, né, de um estado que esteja em outra região. É isso que está querendo dizer o exercício, tá bom? Aliás, a questão, vamos lá. Caracteriza um exemplo de caso limite, tal como foi problematizado, e eu expliquei em relação ao enunciado. Item A. A parcela do oeste de Tocantins, que integra a região Nordeste. Não, o oeste de Tocantins não integra o Nordeste. Né? A gente sabe que o Tocantins é um estado da região norte do país, tá bom? Então não. Do litoral de São Paulo, área que integra a região Sudeste, sim, apesar da forte cisão física provocada pela Serra do Mar. Ora, a Serra do Mar ela não vai dividir o litoral em si, mas ela vai separar a planície litorânea do Planalto, tá bom? Então não pode ser a B. Depois a C, a porção sul do Espírito Santo, área que integra a região Sudeste, até aí tudo bem, mas que se beneficia das políticas nordestinas de fomento. Não, os incentivos e políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico e regional do Nordeste não têm reflexos diretos no Espírito Santo, aqui no Sudeste do Brasil, pelo menos em boa parte do Sudeste não, especialmente no Espírito Santo não. Então, C também não. Agora olha só, D, o noroeste do Maranhão, então vamos pensar lá no estado do Maranhão, o último estado da região Nordeste antes da gente chegar na região Norte. Área que integra a região Nordeste, sim, o Maranhão é um estado nordestino, mas que está inclusa na Amazônia Legal, de fato. A Amazônia, né, o bioma amazônico, ele não se restringe à região norte do país, ele se estende para outros estados que não fazem parte da região norte. A exemplo do Mato Grosso, na região centro-oeste, e o Maranhão, na região nordeste. Parte do Maranhão apresenta manchas, fragmentos de floresta equatorial amazônica e, portanto, faz parte da Amazônia Legal. A Amazônia Legal que é aquela área por onde se estende o bioma amazônico no território brasileiro. Tudo bem? Beleza? Então, correto, alternativa D de dado, tá bom? Próxima questão. Questão de número 46, uma questão bastante atual que diz respeito à pandemia, né, que nós vivemos do Covid-19. Olha só, analise o mapa. Casos confirmados de Covid-19 por município no estado de São Paulo no dia 7 de abril de 2020. Então, veja que quanto maior o círculo, né, e mais intenso for o vermelho, maior o número de casos confirmados da doença. Bom, perceba que há uma expansão da doença tanto pela região metropolitana de São Paulo, como também por cidades pequenas e médias em direção ao interior do estado. Veja que, basicamente, há um sentido da expansão, da proliferação da doença. E a proliferação ocorre especialmente por onde há maior facilitação da circulação. O que, você conhecendo muito bem as características do estado e as rodovias que percorrem o estado de São Paulo, você praticamente percebe que coincide com a extensão, o desenho das rodovias que se espalham pelo nosso território. Por exemplo, aqui nós temos a Fernão Dias, né? Aqui, por exemplo, nós vamos ter a Via Dutra, né? Depois a BR-101, né? A Anchieta, a Imigrantes. Então você vai perceber que os casos da doença vão se expandindo de acordo com os principais eixos rodoviários que se espalham no território. Muito bem. De acordo com as informações do mapa, a dispersão da Covid-19 no estado de São Paulo acompanhou o padrão pedológico de solo, quer dizer, dependendo do tipo de solo, a doença tem nada a ver uma coisa com a outra. Então esquece. Agora, olha o item B, os grandes eixos rodoviários, tá bom? Então 46B de bola. Muito bem. A próxima questão diz assim, a 47. Até
fins da década de 80, a industrialização brasileira estava baseada em uma política de importações sustentada por tarifas aduaneiras elevadas, controles discricionários, entre outros. Essa política viabilizou um parque industrial relativamente amplo e diversificado, mas acomodado ao protecionismo exagerado. Então, para um pouquinho aqui e vamos entender. A gente sabe que o Brasil ele passa por um processo de crescimento industrial ao longo das décadas de 60, 70, até início da década de 80. Então, durante o período militar, onde nós tivemos um milagre econômico brasileiro, houve um expressivo crescimento econômico do país e industrial também. A gente sabe que a década de 80 é conhecida como década perdida, porque houve um período de recessão econômica em razão da crise internacional do petróleo, que trouxe consequências para o país. Mas até este período, onde houve o crescimento econômico e industrial do Brasil, nós tínhamos um crescimento que foi pautado em elevado protecionismo. Há uma quantidade elevada de tarifas que restringiam a chegada de produtos estrangeiros e até a instalação de empresas estrangeiras no território brasileiro. A partir da década de 90, nós vamos ter no Brasil a emergência de governos neoliberais, como, por exemplo, o de Fernando Collor, Itamar Franco e principalmente do presidente Fernando Henrique Cardoso, que realizou a abertura econômica do Brasil, reduziu essas tarifas protecionistas, essas medidas protecionistas, o que facilitou a entrada de produtos estrangeiros no nosso território e de empresas estrangeiras que passaram a produzir aqui, acirrando a concorrência com empresas nacionais, levando à falência de muitas delas, tá bom? Portanto, olha só, continuando, em 90 o governo anunciou medidas que alteraram profundamente a condução da política de comércio exterior no país. Simultaneamente, uma flexibilização do regime cambial foi deslanchando para um programa de liberalização das importações. A nova política de importação, de caráter agora neoliberal, buscava promover uma reestruturação produtiva. Bom, o programa de liberalização das importações, adotado no Brasil a partir da década de 90, teve como consequência o que eu falei para você. Houve uma maior concorrência com as empresas nacionais a partir de produtos estrangeiros que chegaram de forma mais facilitada ao Brasil e, por consequência, houve falência de parte das empresas nacionais, bem como também o aumento do desemprego. Então, alternativa A. Passamos à próxima agora, a 48. A 48 diz assim: a agricultura 4.0 é a conexão em tempo real dos dados coletados pelas tecnologias digitais com o objetivo de otimizar a produção em todas as suas etapas. Representará a chegada da internet das coisas no campo. Então, olha só, a gente sabe, né, que a internet está cada vez mais presente no nosso dia a dia. A internet das coisas é a internet aplicada ao nosso cotidiano, às nossas atividades diárias, que são muito comuns nas áreas urbanas, mas a internet também tem realizado mudanças na área rural. Hoje, nós sabemos que muitas máquinas agrícolas são controladas à distância, isso graças à internet, tá bom? Controladas por computador, à distância, sem a necessidade, muitas vezes, da presença do homem, né, da mão de obra. É tudo controlado automaticamente. E aí o texto diz: no futuro, a agricultura será autonômica, independente. Os equipamentos conectados com o apoio da inteligência artificial e o aprendizado da máquina irão analisar os dados da cadeia produtiva e tomar decisões. Caberá ao agricultor apenas acompanhar, monitorar e muitas vezes endossar os processos em curso, diz Fernando Martins, conselheiro das empresas de tecnologia voltadas ao agronegócio. Portanto, nós estamos falando da modernização, que é um processo contínuo, que é cada vez maior no campo brasileiro. Essa modernização do campo, é lógico, que vai otimizar os processos produtivos, vai aumentar a produção e a produtividade. Isso é muito legal. Mas, no outro lado, esta modernização também reduz a oferta de trabalho no campo, o que leva ao aumento do desemprego nas áreas rurais e colabora, muitas vezes, com a intensificação do êxodo rural, nós sabemos disso. Portanto, olha só, caso se caracterize, está se caracterizando no cenário brasileiro, a agricultura moderna 4.0 tem o potencial de promover, ora, de um lado, o aumento da produtividade e do outro, o aumento das desigualdades no campo. Até porque também, além do lance da redução de postos de trabalho, nós temos o fato de que o pequeno agricultor muitas vezes não tem acesso a essas elevadas tecnologias que são muito caras, né? Muitas vezes que são restritas aos grandes latifundiários, grandes empresários da agricultura comercial do agronegócio.
por isso as desigualdades tendem a aumentar, tá bom? Então, alternativa D de dado. Bom, próxima questão, questão de número 50, nós temos um esquema aqui que mostra as consequências, os efeitos das erupções vulcânicas na atmosfera. Olha só, a partir de uma erupção vulcânica aqui hipotética, nós temos o derramamento de material, né, do magma sobre a superfície, que dá origem a solos de elevada fertilidade, mas ao mesmo tempo também são produzidas cinzas com gases, né, que formam uma nuvem na troposfera, que é a primeira camada da atmosfera, onde nós sabemos ocorrem os efeitos climáticos. E essas reações que são formadas aqui ao longo dessa primeira camada da atmosfera, de certa forma, impedem o chamado, a chamada radiação, ou seja, dificultam, na verdade, a entrada de radiação, me perdoe, em direção à superfície do planeta. Em outras palavras, os raios solares não conseguem alcançar a superfície, o que leva a um resfriamento da superfície, tá bom? Esta é a principal alteração climática provocada pelo evento que está sendo demonstrado, ilustrado aqui. Portanto, são consequências do fenômeno apresentado no esquema a alternativa E, formação de compostos de enxofre prejudiciais aos seres vivos e a diminuição da temperatura local, temperatura da superfície, pela reflexão da luz solar, que passa a ser dificultada por esta nuvem de gases que se forma decorrente da erupção vulcânica. Então, 50E. Muito bem. Bom, a próxima questão, a 51, já trata de um aspecto bastante importante, bastante interessante e bastante atual, que é a formação de cidades sustentáveis, né? Com alternativas sustentáveis. Nós sabemos que a presença do homem no planeta causa impacto, direto ou indiretamente, né? Mas o que nós podemos fazer? A gente sabe que nas últimas décadas e nos últimos séculos o homem tem promovido impactos significativos no planeta. E hoje, com os estudos mais avançados e uma nova conscientização a respeito dos problemas ambientais, tem se buscado alternativas. Se não é possível evitar, pelo menos mitigar, diminuir os impactos relacionados às ações humanas na superfície terrestre. E aqui tem um esquema que mostra dicas de arquitetura, né, de uma casa sustentável, ecologicamente correta, onde há um aproveitamento da água da chuva, o tratamento do esgoto no próprio quintal, captação de energia solar, uma casa que se integra melhor ao relevo, à paisagem, sem demandar grandes alterações na superfície. 5, olha só, aproveitando maior luminosidade natural, ou seja, posicionamento da casa de acordo com o nascer e o pôr do sol. Uma casa que tem uma circulação natural dos ventos, um ótimo conforto térmico e que recicla os resíduos orgânicos produzidos no próprio terreno. Portanto, uma casa sustentável, tá bom? O infográfico apresenta orientações para a concepção de, eu acabei de relatar, alternativa C, construções sustentáveis que visam reduzir a interferência humana no meio ambiente. Então, 51C. Muito bem. Agora, a próxima questão nos mostra aqui um gráfico com a variação da oferta de energia no Brasil entre 1940 e 2012. Nós verificamos aqui que, em grande parte, a oferta de energia interna no Brasil se dá por meio das hidrelétricas, né? Mas perceba que em azul você tem um crescimento progressivo da oferta deste tipo de energia, que nós não sabemos qual é ainda, a partir da década de 70, basicamente, olha só, da década de 70, e é um aumento progressivo, tá bom? Nós sabemos que ao longo da década de 70, durante o período militar, iniciou-se um programa chamado Programa Pró-Álcool, né, para o desenvolvimento do etanol, do álcool combustível, com vistas a substituir em parte os derivados de petróleo, como diesel e gasolina, ofertando aí uma alternativa economicamente viável, tá? E do ponto de vista ecológico, mais favorável ao meio ambiente, porque nós estamos falando de um combustível renovável e que poderia ser amplamente produzido, como hoje é, no nosso país, tá bom? E aí você percebe o aumento. Então nós estamos falando aqui do etanol, tá? Do álcool combustível. Portanto, considerando as características da matriz energética brasileira, no gráfico, alternativa B. 1. Corresponde aos produtos da cana-de-açúcar, que em 75 teve o crescimento da sua oferta incentivado com a instituição do pró-álcool, tá bom? Muito bem.
Passamos à próxima agora, a questão de número 53, que diz assim: fatores naturais, bem como a ação humana, podem atuar em processos de degradação ambiental. Em zonas áridas, portanto em ambientes secos, olha só, áridas, semiáridas e subúmidas, um processo negativo característico dos solos e um de seus impactos esperados são a salinização e a retração do nível dos lençóis freáticos? Não. Compactação do solo? Por que compactação do solo? Né? De terras não agricultáveis? Não, a gente sabe que compactação do solo ocorre, por exemplo, quando se tem atividades econômicas como a pecuária, né, onde o pisoteio dos animais acaba por compactar, né, pressionar o solo, diminuindo a circulação de oxigênio, etc. Não. A laterização, ora, não. A laterização é típica de ambientes tropicais, né? Como, por exemplo, o interior da região centro-oeste do país, onde você tem a alternância de uma estação muito seca, mas uma estação muito chuvosa num outro período, tá? Não é o caso aqui de áreas, por exemplo, áridas e semiáridas, tá bom? Agora, alternativa D, desertificação e, lógico, a consequente redução da biodiversidade. A desertificação, que nós sabemos, ocorre nestas áreas áridas e semiáridas, como, por exemplo, nas bordas do deserto do Saara, naquela região do Sahel, ou ainda no sertão nordestino, onde o avanço do desmatamento, uma ação, né, resultante de atividades antrópicas, né, tem levado à redução da biodiversidade, tá bom? Então, alternativa D de dado. E a última é uma questão bastante interpretativa. Nós temos um esquema aqui que, sendo muito sincero, não é um belo esquema, né? Que tenta mostrar para a gente a coordenada geográfica deste ponto X, onde você tem a cruzinha em vermelho aqui, ó, o ponto X. E aí, para tentar, digamos, facilitar a interpretação, a imagem nos mostra duas réguas aqui, né? Tudo bem? Mas mais importante do que isso são os graus que você consegue observar de latitude e longitude nas extremidades da figura, o que nos auxilia a encontrar as tais coordenadas geográficas. E aí você, na verdade, vai encontrar a coordenada aqui muito por aproximação, porque o ponto X, veja, ele está entre 30 e 40 graus de latitude. Não vou dizer que seja perfeitamente, né, no meio, mas está aqui entre 34, 35, 34 mais ou menos graus de latitude. Observe, entre 30 e 40. Ao mesmo tempo que a longitude, vamos lembrar que a longitude ela é marcada pelas linhas dos meridianos, né? Nós encontramos a longitude pelas linhas na vertical através dos meridianos. A longitude, desculpe, aproximada aqui, ó, o X ele está entre 50 e 40, mas está mais para 50 do que para 40, enfim, está na casa aqui dos 45 graus mais ou menos, tá bom? Bom, é isso, é observação e entender a latitude e longitude por aproximação na figura. Então tá lá, as coordenadas geográficas do ponto X no sistema sexagenal são de aproximadamente, alternativa A, olha só, 45, já quase 46 graus de longitude oeste e 34 graus, 40 minutos e 51 segundos de latitude sul, tá bom? Então, alternativa A. Muito bem, com essa questão nós encerramos as questões relativas à geografia. Espero que você tenha acertado todas, se não a maioria. Tenho certeza que você foi muito bem. Eu encerro por aqui, agradeço a tua atenção e aguardo você numa próxima oportunidade. Até mais, galera. Valeu!